A delação da JBS já afastou o senador Aécio Neves do seu cargo por envolvimento em corrupção e também já mandou para a cadeia o ex-deputado Rodrigo Rocha Loures, do PMDB do Paraná. Atualmente, essa delação ameaça também o presidente da República, o atual presidente da República do Brasil, Michel Temer, do PMDB de São Paulo, ameaça o processo de impeachment e até afastamento. A delação da Odebrecht é uma delação gigante que tem no Brasil, que também mostra uma empresa corrompendo políticos e comprando medidas provisórias e dando propina para inúmeros políticos de quase todos os partidos do Brasil. Lembrando que a delação da JBS só está no começo, a da Odebrecht já está um pouco mais avançada. Junto com isso tem também a Operação Lava Jato, que envolve inicialmente a empresa Petrobras e os esquemas de corrupção praticados dentro dessa empresa, comprando, seja funcionando como cabide de emprego, como influência política, mas também muito capital e muito dinheiro. O que essas empresas têm em comum, na sua opinião, a JBS, a Odebrecht e a Petrobras? Atualmente, o que elas têm em comum são os processos de corrupção, a compra de políticos, o pagamento de propinas em todas as espécies, em todas as esferas do poder público e, digamos assim, uma corrupção generalizada. O que elas têm de diferente, o que afasta essas empresas é justamente o sistema econômico em que elas se enquadram e que dividem também milhões de pessoas no Brasil numa coisa chamada de direita e esquerda. A direita, prega um Estado pequeno que permita que as empresas possam tomar conta, que o livre mercado possa funcionar e essa seja a solução de todas as coisas. Na outra, a esquerda, já tem a definição de que o Estado deve ser forte, portanto, deve lançar mão de determinados empreendimentos, inclusive em alguns casos ter monopólio de algumas coisas, de alguns setores, por exemplo, mineração, como no Brasil era antigamente a questão da telecomunicação, enfim. O Estado precisa ser forte para que o Estado possa resolver alguns problemas da sociedade. Na sua opinião, o que está certo, o que está errado e por quê? Nesse vídeo, a gente vai discutir um pouco sobre isso e vamos entender que essa discussão não é tão simplória assim. Triste de quem adota uma posição, e isso acontece muitas vezes com os mais jovens, adota uma posição e diz, não, a solução é essa e pronto, final e acabou, ela se enquadra em qualquer país do mundo, porque nos Estados Unidos deu certo, porque na França deu errado, porque não sei aonde, e Cuba, e Venezuela, e Estados Unidos, enfim. A gente vai entender nesse vídeo que não é tão simples assim. Seja bem-vindo com isso ao canal Notícias Comentadas e aqui a gente vai comentar a notícia dentro do contexto. Em primeiro lugar, vamos falar o seguinte. Alguns liberais, entre eles a figura do Rodrigo Constantino, que trabalhava na revista Veja, que vive defendendo uma política altamente liberal, que o Estado tem que ser pequeno, ele apresenta como problema, né, de empresas como a Petrobras. Um dos grandes problemas da empresa é justamente que ela funciona como cabide de emprego. Vamos lembrar, a Petrobras é uma empresa estatal em que o governo, principalmente os governos aí de esquerda, aí representados por Lula e Dilma, utilizaram, investiram nessa empresa, fizeram essa empresa crescer bastante. Quando o governo assumiu, essa empresa estava prestes a ser privatizada, sendo acusada de não valer bosta nenhuma, desculpa a palavra. O Fernando Henrique Cardoso era o presidente, ele digamos assim, ele cortou os investimentos na empresa, ela estava realmente caminhando para um lugar onde ela seria muito pequena, que era para poder privatizar. Esse é o caminho, né? Ele corta os investimentos, faz a empresa ficar pequena, para depois poder dizer, essa empresa não vale nada, a gente vai privatizar e entregar para o setor privado. Beleza. Indiscutivelmente agora nesse momento, se isso é certo, é errado, se é bom ou ruim, esse é o caminho normalmente tomado, tá? Quando se quer privatizar uma coisa. A Vale foi a mesma coisa, a imprensa, né, o governo, todo mundo vivia dizendo que a Vale não valia nada porque não dava certo e tudo mais. Bom, se não dá certo, por que alguém compraria? Aí o pessoal diz, não, porque a gestão privada é a melhor que tem. E aí faz a empresa crescer, evita esse cabide de emprego e tudo mais. A gente vai primeiro argumentar com os argumentos de direita aqui,
para depois colocar aí o contraponto das coisas. Então, o argumento do pessoal dos liberais, e o Rodrigo Constantino é um dos que mais representa esse argumento, né, que é comum a todos os liberais, a todas as pessoas que se dizem de direita e às vezes não sabem exatamente o que isso significa. Ele disse que a primeira coisa que é cabide de emprego, né, desde o início do Petrolão, que surrupiou 21 bilhões da estatal, a estatal demitiu mais de 30 mil pessoas, a maior parte terceirizadas. O novo programa de demissões voluntárias é objetivo a demitir outros 12 mil. E aí ele faz algumas comparações aqui com empresas privadas. Por exemplo, a Petrobras opera 7 mil postos de combustível no mundo e a Shell 44 mil. A Petrobras registrou em 2014 cerca de 3% do lucro da Shell. Então ele faz aqui uma comparação com outras grandes petroleiras. A Petrobras paga salários a 249 mil pessoas, dos quais 84 mil são concursadas. Juntas, Exxon e Shell empregam 177 mil, ou seja, menos pessoas e dão mais lucro aqui, segundo os cálculos dele, que ele não mostra de onde estão vindo essas fontes. Né? Dilma cria cargos e chega a 6 mil. Bom, a questão é que a pessoa escolhe, né? Exatamente, ela vai ali pontualmente e escolhe a notícia que ela precisa para fortalecer o argumento dela. Esse é o argumento mostrado aqui pelo Rodrigo Constantino, que também é um dos autores aqui do Instituto Liberal, né, e que tem uma matéria que precisamos falar sobre a privatização da Petrobras. Então veja, os liberais, o pessoal da economia, do sistema de economia liberal, da direita, eles pregam que o setor privado ele deve ser fortalecido, né, e daí o capitalismo é a solução de tudo. O capitalismo visa o lucro, e o lucro significa ter uma empresa enxuta, né, e que fabrique bons produtos para lucrar o máximo possível. O problema, né, para quem imagina isso, o problema é que quem visualiza somente o lucro, ele não se importa muito com a questão social. Né? Aí, por exemplo, se as pessoas estão sendo feitas de escravas, isso daí para o capitalismo não interessa. O importante é o lucro. O lucro está acima da questão humana. Dá para entender isso? Então, esse lucro ele vai favorecer um grupo pequeno de pessoas. Tá? Então ele está acima da questão humana, da questão ambiental, da questão de tudo. Somente quando o capitalismo começa a ser, digamos assim, regulamentado, aí sim que começa a se pensar sobre as questões ambientais, as questões sociais e outras questões de desenvolvimento que rodeiam aí, digamos, outros sistemas políticos. Mas o Instituto Liberal defende o neoliberalismo, que a gente chama, né, o capitalismo selvagem, que é aquele em que realmente não se deve preocupar com mais nada a não ser a questão do lucro. Então, eles argumentam que a Petrobras não é lucrativa e que é um peso para o Estado e por isso deve ser privatizada. Eu vou contrapor aqui algumas notícias de alguns pontos, né? Porque assim, se a Petrobras é tão ruim assim, então a gente na história da Petrobras não poderia ter notícias de que ela teve um lucro muito alto. Ou que a lucratividade, ou seja, se a empresa está enxuta e se ela gera lucro suficiente, se a lucratividade da empresa deveria ser baixa, segundo os argumentos aí do pessoal liberais. Então, o que a gente vai ver aqui são algumas notícias que eu também selecionei historicamente e que vai mostrar que isso não é verdade. Em 2011, saiu aqui na Globo, na página de economia, Petrobras tem lucro líquido de 10,9 bilhões no trimestre. No semestre, o lucro chega a 22 bilhões de reais e é considerado recorde. Estatal anunciou resultados nessa segunda-feira, dia 15. Né? Então aqui nós estamos aqui em 15 de agosto de 2011. Correto? Então é uma empresa que apresenta recorde de lucro. E para você ter lucro, amigo, você precisa pagar o salário de todo mundo. Todos aqueles 200 e tantos mil lá que o Rodrigo Constantino, o Instituto Liberal falou que eles têm que pagar. Pois é, pagou todo mundo. E teve um lucro líquido, que é a receita bruta menos todas as despesas. O lucro líquido, pagando tudo. Teve um lucro de 22 bilhões no semestre. Uma outra notícia aqui publicada no site do UOL, que vou até aumentar um pouco aqui a página, datada de 2010, e diz o seguinte: com a capitalização, Petrobras passa a ser a quarta maior empresa do mundo, com os cerca de 70 bilhões que a Petrobras conseguiu com o processo de capitalização. A petrolífera brasileira se tornou a quarta empresa do mundo em valor de mercado, considerando o fechamento das bolsas de valores na quinta-feira.
passou a valer então cerca de 217 bilhões de dólares. Isso em pleno 2010, no governo Lula, que é o governo que investiu na empresa. Ao investir na empresa, ela passou a ter lucratividade melhor e também se tornou a quarta maior empresa do mundo. Olha aqui, só quem estava na frente da Petrobras em 2010 era a Exxon, a Petrochina, a Apple e logo depois vinha a Petrobras. A Petrobras valia mais do que a Microsoft, o Banco da China, China Mobile, o Walmart e a GE, General Electric. Tá? Então, o governo, o chamado governo de esquerda, que é acusado de transformar a empresa em cabide de emprego e tudo mais, né, que também não está errado essa argumentação, porque a gente viu que teve a Operação Lava Jato baseada justamente nisso, favorecimento, indicação de algumas pessoas para favorecimento de esquemas de corrupção. Mas o fato é que a empresa gerou lucro, e parte desse lucro pôde ser então utilizado pelo Estado para fazer investimentos nas áreas sociais e nas áreas de saúde, que era esse um dos maiores objetivos do governo da esquerda, o governo do PT. A revista Exame ainda coloca a Petrobras como a 9ª maior petroleira do mundo, para medir a grandeza. Isso aqui já foi em 2016, mesmo com toda a crise da Petrobras, 2016, né, como é que ela pode ser a 4ª do mundo, maior empresa do mundo, e a 9ª petroleira? Não faz sentido. É porque depois do escândalo da Lava Jato, aquele processo de corrupção, eles bateram tanto na empresa que ela foi perdendo valor de mercado. E aí foram se descobrindo vários esquemas de corrupção que eram necessários ser descobertos, mas aí o valor da empresa, como eu disse, ela veio caindo no mercado. Então, com esse ataque, a empresa perdeu o valor, mas mesmo assim, em 2016, ainda era a 9ª maior petroleira do mundo. Correto? Aqui está a primeira, continua sendo as gigantes do petróleo, a ExxonMobil. Tá? Uma outra notícia aqui do GGN, portal GGN, Vale Petrobras entre as mais lucrativas do mundo, isso aqui em 2012. Uma empresa lucrativa é uma empresa enxuta, portanto, a Petrobras está entre as mais enxutas do mundo, correto? Então, esse argumento de que a má gestão, não sei o que, isso também não é tão verdade assim. Vale ultrapassa a Petrobras no rol das maiores lucros da América Latina, publicado aqui na Folha de São Paulo, em 2007, também no governo Lula. Mas confira o ranking das mais lucrativas do primeiro trimestre. Vale, segundo lugar, Petrobras. Depois América Móvel, Itaú, Bradesco e assim por diante. Mas a Petrobras em segundo lugar e não muito atrás da Vale do Rio Doce. Portanto, a Petrobras era uma das empresas mais lucrativas, é uma das empresas mais lucrativas do Brasil e não funciona necessariamente só como cabide de emprego. Tendo esse pensamento, alguns políticos aqui, basicamente ligados à empreiteira, aliás, à Petrobras, eles afirmam que entregar a Petrobras é comprometer a educação e a saúde do povo. Essa notícia foi publicada em fevereiro de 2017, porque o dinheiro, parte do lucro da Petrobras, deveria ser, segundo o governo do PT, ser aplicado na questão da saúde e da educação. E aí um outro ponto que a gente vai ver também nesse vídeo é o seguinte: a corrupção, né, que é o grande problema aqui. A gente volta então, já que falamos da questão das empresas estatais e delas serem eficientes ou não, que é o argumento aqui do Instituto Liberal e do Rodrigo Constantino, que ele diz que a empresa não é eficiente. A gente viu que a empresa sim pode ser eficiente, mas ele tem razão no que se diz respeito a cabide de emprego. Os políticos eleitos, eles colocam lá alguns indicados por ele. Mas aí a gente se volta então à questão da corrupção, que é o que está falando aqui no site, no Instituto Liberal, que fala da corrupção como sendo um dos maiores problemas. E aí a gente volta lá para frente para a nossa questão. Você está vendo aqui o seguinte, os liberais eles falam que o problema da corrupção e as estatais é justamente isso, que elas visam fazer cabide de emprego para promover processos de corrupção. Se fosse somente isso, se a corrupção fosse uma coisa exclusiva de empresas, de grandes empresas estatais, a gente não poderia ter casos envolvendo empreiteiras em processos de corrupção. No entanto, atualmente,
o que pode derrubar o presidente da República do Brasil é justamente processos de corrupção envolvendo a JBS, que é uma empresa totalmente privada. Olha, se você clicar aqui no raio-x da JBS, eu vou deixar os links aqui para que vocês possam ver. Raio-x da JBS, ela tem um lucro, uma receita líquida, que é o lucro dado de 2015 de 174 bilhões de reais. Emprega 265 mil funcionários e está presente em mais de 30 países. Pertence aqui à JF Investimentos, né, que controla aqui 42% da JBS. Então, você tem uma empresa que é puramente privada, envolvida num caso de corrupção que pode derrubar o presidente da República. Ora, se a questão da corrupção fosse exclusiva das estatais, não poderia ser a JBS aqui envolvida nesse caso. Talvez deveria ser a Petrobras ou alguma outra empresa estatal. E eu não estou dizendo com isso que as estatais estão livres de corrupção. Em nenhum momento eu falei isso. Elas também apresentam aí com esse cabide de emprego, com todo esse processo, elas também apresentam seus problemas aí de corrupção. Outra questão é a empresa Odebrecht, que também está envolvida em processo de corrupção. A receita bruta da Odebrecht, 132,5 bilhões de reais em 2015, emprega 128 mil funcionários e está presente em 26 países. Totalmente privada, também envolvida em processo de corrupção, incluindo vários políticos. Uma outra coisa interessante é o seguinte: há décadas as empreiteiras são acusadas de corrupção e nada acontece. Os escândalos envolvendo empreiteiros e políticos brasileiros que estão vindo à tona nos últimos meses chocam a sociedade. Altas cifras, favorecimento para lá. Mas um olhar mais atento ao passado mostra que essas práticas não são uma novidade. Pelo contrário, parecem sempre ter feito parte da relação entre empreiteiros e o mundo político. Aliás, no mundo empresarial, os atores são os mesmos há décadas. A única coisa que muda são os políticos. Então, essas empreiteiras estão envolvidas em processo de corrupção há muito tempo. O Ministério Público Federal, em matéria publicada aqui no Globo em 2015, diz o seguinte: empreiteiras não são vítimas, mas protagonistas do esquema de corrupção do setor privado. Tá? E aí você vai dizer assim, muita gente vai dizer: ah, mas os Estados Unidos é que é referência pra gente, Estados Unidos é que é bom, Estados Unidos é que a gente deve ser como lá, porque a gente não... Muita gente não tem nem ideia do que acontece nos Estados Unidos, fica defendendo coisas no Brasil baseado em liberalismo. Tem gente que fica lá dos Estados Unidos, alguns blogueiros, mostrando: olha aqui como funciona, isso aqui é uma beleza, olha isso aqui é que é exemplo para o Brasil, é por isso que aqui, é por isso que é assado, é por isso que é assim, que é assado. Olha, pessoal, a questão da corrupção nos Estados Unidos ainda consegue ser pior do que no Brasil. Isso é uma afirmação de um consultor americano, o canadense. A corrupção nos Estados Unidos é pior do que no Brasil e vocês são pessimistas. DCM entrevista Henry Mintzberg, por Pedro Zambarda. Considerado uma mente brilhante do mundo empresarial, Henry Mintzberg tem 76 anos e é professor da Universidade Canadense McGill, em Montreal, desde 1968. Antes de conquistar o reconhecimento como acadêmico nos cursos de administração, fez um doutorado na MIT Sloan School of Management em Cambridge, no estado norte-americano de Massachusetts. Desculpem aí o meu inglês, que não é muito bom. Eu falo melhor alemão. Publicou mais de 150 artigos destinados ao mundo dos negócios em 15 livros. E ele diz o seguinte: uma das principais coisas que ele fala é que a corrupção no Brasil ela é criminalizada. Isso aqui é interessante. A corrupção no Brasil ela é criminalizada e ela pode ser processada. A maior parte da corrupção encarada pelos Estados Unidos é legal. A corrupção nos Estados Unidos é legal. E seus perpetradores não podem sofrer sanções da justiça, como, por exemplo, acontece na Lava Jato. De acordo com a Transparência Internacional, o escândalo da Petrobras é o segundo maior do mundo. No entanto, a legalização do lobby do financiamento empresarial norte-americano tornaria teoricamente mais difícil a apuração da corrupção, que pode acontecer livremente e sem interferência jurídica, segundo Mintzberg. Significa dizer o seguinte: nos Estados Unidos, a doação empresarial para as campanhas é legal. Inclusive, se disputa isso. Eles têm orgulho. Algumas campanhas
algumas campanhas políticas, por exemplo, de presidente, eles têm orgulho em dizer que a campanha dele arrecadou mais do que a do outro. Entende? Para ele é um motivo de orgulho, como se eles fossem merecedores. Isso está um pouco ligado ao pensamento liberal, né? Porque eles acreditam na tal da meritocracia. Eles acreditam então que eles foram merecedores e por isso as empresas investiram nele por pura e livre e espontânea vontade. Agora veja bem o contraditório. Uma empresa que está baseada puramente no capitalismo, ou seja, no seu próprio lucro, como pode ela tirar parte significativa do seu lucro e simplesmente doar para algum político? Isso não faz sentido, isso é contraditório. Na verdade, o que as empresas fazem são investimentos, são processos de corrupção disfarçados de doação de campanha. Só que nos Estados Unidos isso aí é legal, é puramente legal. Tudo ocorre dentro da lei. Portanto, você liberal brasileiro que é fã do Trump, tenha um pouco mais de cuidado, estude um pouco mais, porque talvez você esteja defendendo, você idealizou, às vezes que nem o namorado ou a namorada que namora alguém e vai idealiza a pessoa e depois a pessoa não é daquele jeito que ele gostaria, ele começa a dar problema porque ele não enxergou que a pessoa tem algumas coisas que não são exatamente como ele pensava que era. Ele, a minha namorada não faz isso, meu namorado não faz aquilo, ou faz aquilo outro, ele não é capaz de fazer isso, ele é capaz de fazer aquilo, e na verdade não corresponde 100%. Por quê? Porque a pessoa está idealizada. A mesma coisa são muitos candidatos a liberais brasileiros, eles idealizaram a coisa como sendo daquele jeito, e os Estados Unidos é referência nisso. Só que, amigo, você pegar a situação brasileira, idealizar a americana para dizer que lá é mais certo que no Brasil, aí tem problema muito grande de comparação, porque os parâmetros não são os mesmos, inclusive as leis. Portanto, se atualize. Isso também vale para quem se baseia em países de esquerda e tentam trazer para o Brasil um pensamento de esquerda como é vendido. Por exemplo, na China. Na China é um país que é tido como comunista, né? Mas se você for ver as práticas, o que se pratica lá, o comunismo ele quer um Estado forte, né, para garantir que as coisas boas da sociedade sejam comuns a todas as pessoas. Por exemplo, acesso à educação de qualidade, acesso à saúde de qualidade. Essa é a filosofia. Isso deve ser comum às pessoas. Isso é comunismo. As coisas boas devem ser comuns às pessoas, devem ser acessíveis a todos os cidadãos. Só que a China pratica, na verdade, o capitalismo selvagem, em que o salário das pessoas é jogado lá embaixo, não tem previdência. Até pouco tempo atrás, eu não sei se já resolveram, ele não tinha aposentadoria, o cidadão não tinha aposentadoria, chegava no final da vida, não tinha aposentadoria, tinha que continuar trabalhando. Quer dizer, é uma espécie de escravidão. O chinês ele vive meio que escravo. Muitos chineses passam a vida inteira, morrem sem ter aproveitado muita coisa da vida, porque vivem no processo de escravidão típico de um sistema neoliberal. Entende? Então, há de se ter muito cuidado na idealização das coisas. Eu acho que assim, o mais importante é o seu próprio senso, né? Porque muita gente forma opinião de fora para dentro. Eu acho que o importante é você formar opinião de dentro para fora. Por exemplo, você acha justo, digamos que você seja rico, né? Você tenha uma situação financeira definida e você não tem problema financeiro. Você acha justo que uma pessoa que não teve acesso, seja porque mora numa cidade muito longe das capitais, das grandes escolas, das melhores escolas, centros de qualificação, não teve acesso, sei lá, por algum motivo não teve acesso, não tem dinheiro, né, que ela chegue, por exemplo, numa cidade e tente um futuro melhor, e que você acha justo que ela tenha esse direito? Ou você acha que o problema é dela, não tem dinheiro, não tem como pagar, então ela está condenada a viver na miséria, a morrer de fome, porque ela não consegue entrar no sistema? São essas coisas. Eu acho que é importante você começar com alguns pensamentos como esse. E depois, lá na frente, talvez você faça o pensamento: será que eu sou de esquerda, de direita, de centro, social-democracia? Será que eu sou isso? Isso daí, pessoal, na verdade é o que menos importa. Sinceramente. O que mais importa é o que você pensa para você,
para o seu irmão, para quem teve oportunidade e não conseguiu usar, para quem teve oportunidade e conseguiu usar, para quem não tem oportunidade, o que você pensa sobre determinadas coisas? Eu acredito que se a discussão começar nesse âmbito, nesse tipo, né, com essa perspectiva, fica muito mais fácil você defender uma posição de esquerda ou de direita. Eu acho que antes de ser esquerda ou direita, você deve ser humano. E com isso eu vou finalizando esse vídeo e abro aqui as discussões sobre a questão de esquerda e direita. Fique à vontade para fazer os seus comentários, né, para compartilhar também esse vídeo, né, e claro, o canal Notícias Comentadas é um canal que oferece um palco propício às discussões e discussões sadias. Logicamente que a gente não vai esperar também isso de todas as pessoas, mas isso também é democracia. Vai ter muita gente que vai se alterar e vai dizer: seu comunista dos infernos, seu capitalista dos infernos, e não sei o que, e não sei o que lá. Bom, é isso aí. Deixe sua opinião, escreva seus comentários e obrigado pela audiência. A gente se encontra então na próxima notícia. Até lá.